Gramática com Viviane Martins, avante! A aula de hoje é análise de texto. Título: Hora de investir. Ultimamente, a maioria dos bancos e corretoras tem disponibilizado uma gama de investimentos aos seus clientes. As letras de créditos imobiliário e do agronegócio conquistaram uma fatia considerável do mercado investidores. Talvez você não reconheça os nomes, mas com toda certeza já ouviu as siglas LCI, LCA. Além da possibilidade de diversificar as suas carteiras de investimento, as letras de créditos oferecem uma grande diferencial dentre as outras aplicações, um benefício fiscal importante, a isenção de imposto de renda. Tanto a LCI, que é letra de crédito imobiliário, quanto a LCA, letra de crédito agronegócio, são investimento em renda fixa. Elas costumam assegurar retornos superiores ao das poupança. Ambos são muito semelhantes ao CDBS e emitido pelos bancos. Importa lembrar que quem compra esses papéis empresta dinheiro para uma instituição financeira. Ao contratar as letras de crédito imobiliário, você empresta recursos ao setor imobiliário, já que ao aplicar em letras de crédito do agronegócio, você também disponibiliza recursos para os produtores rurais e cooperativa. Importa ressaltar que, embora as letras de crédito ressaltam mais que a poupança, existe um prazo de carência, ou seja, você não poderá movimentar nem quantia aplicada e nem o rendimento. Portanto, antes de investir, verifique o prazo de contratação e rendimento. Caso seja necessário, contrate uma consultoria especializada. Então, o que acontece? Aqui é um texto relacionado a quem que pretende trabalhar na questão de investimento. Aqui você pode observar que no primeiro parágrafo diz: ultimamente, a maioria dos bancos e corretores tem disponibilizado uma gama de investimentos aos seus clientes. A maioria dos bancos, a maioria dos corretores, eles investem em seus clientes. Aí você observa que essa palavra ali é uma palavra núcleo. Então, o tema, o texto, ele vai ser baseado nessa palavra núcleo, que vai ser: ultimamente, a maioria dos bancos e corretores tem disponibilizado uma gama de investimento aos seus clientes. A partir daí, você vai ver qual é o tipo de investimento, qual é a empresa, vai detalhar. As letras, aí é que começa a explicação, depois da palavra núcleo. As letras de créditos imobiliário e agronegócio conquistaram a fatia considerável do mercado investidor. Então, você viu lá, tem a palavra núcleo. Ultimamente, a maioria dos bancos, corretores, tem disponibilizado uma gama de investimentos ao seu cliente. Aí depois vem aqui, no mesmo parágrafo, as letras de créditos imobiliário e agronegócio conquistar a fatia considerada do mercado investidores. Então, você pode observar que aqui já vem explicando qual é o tipo de investimento. As letras de crédito imobiliário e agronegócio conquistaram a fatia considerada investidores. O mercado investidores, tanto a imobiliária quanto a agronegócio. No mesmo parágrafo mesmo, já diz também aqui: talvez você não reconheça os nomes, mas com toda certeza já ouviu as siglas. Então, aqui você observa que no primeiro parágrafo, ele ali
já passa a informação da palavra núcleo ali, que é a parte principal que ele vai desenvolver o texto. E no mesmo parágrafo ele já explica qual é o tipo de investimento, tá? Porque aqui está dizendo aqui, hora de investir. Então, no primeiro parágrafo, ele já diz a palavra núcleo, no primeiro parágrafo ele já diz qual é o tipo de investimento, ele já diz também, ele também diz também os nomes das ciclas, né? Também, que é LCI e LCA. Aí depois vem, isso tudo é no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, então, palavra núcleo, depois vem aí a explicação qual é o tipo de investimento, e logo após o segundo parágrafo ele já diz, além, ou conectivo aqui, ó, além, já está dizendo já que é mais, além aqui ele está dizendo que ele já explicou algo anteriormente, né? Que foi a questão aí das siglas, e disse sobre esse campo aqui de investimento. Quando ele diz aqui além, né, quer dizer que ele quer acrescentar mais informação, ele quer ir além do que ele informou. Por isso que ele disse aqui, tem conectivo aqui além. Então vamos lá. Além da possibilidade de diversificar as suas carteiras de investimento, as letras de crédito oferecem grande diferencial dentre as outras aplicações. Então, aqui você observa que já no segundo parágrafo, você já observa já uma outra palavra com a ideia importante do parágrafo, que é a que ele cita, ele fala sobre o diferencial, né? Que ele diz, além da possibilidade de diversificar as carteiras de investimento, as letras de crédito oferecem grande diferencial. Então, aqui ele já está já dizendo já que as letras de crédito oferecem diferencial. Então, você observa que cada parágrafo estão amarrados. No primeiro parágrafo, ele foi lá e disse acerca... No primeiro parágrafo, ele diz ali acerca ali, ele explica o que ele vai falar no decorrer dos parágrafos, né? E você observa que já no segundo parágrafo, ele já transmite essa informação. O diferencial, ele cita aqui o diferencial e o que nesse caso que é o benefício. Qual o diferencial? Se o texto fala acerca de investimento, né, quem investe quer o quê? Um benefício. Então, você observa que o autor do texto ele se preocupou em explicar assim no primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo ele teve essa ideia de colocar logo o benefício, o que vai trazer de benefício para quem vai investir. Aqui, nesse caso, é a possibilidade de diversificar suas carteiras de investimento. Ou seja, nesse caso, a pessoa que vai investir, ele vai ter o diferencial que vai ser o benefício fiscal importante, que nesse caso é a isenção de imposto de renda. Então, quem for ver esse texto, ele vai ficar preso, sua atenção ali naquele texto. Por quê? Logo de início já, se você realmente quer investir, você vai receber seu benefício, que é a isenção de imposto de renda. A pessoa vai ter interesse de dar continuidade na leitura, no terceiro parágrafo, quarto parágrafo, e assim por diante. Ele vai ter essa curiosidade de querer saber sobre esse investimento. Então,
nesse segundo parágrafo, o autor ele teve essa ideia de dizer o benefício, foi um parágrafo falando sobre o benefício de quem for fazer investimento, que é o benefício fiscal, isenção de imposto de renda. Então, foi aqui, primeiro parágrafo, depois aqui, iniciamos aqui o segundo parágrafo com a letra além, que é um conectivo que vai amarrar o primeiro parágrafo com o segundo parágrafo. E depois tem aqui a palavra tanto. Você observa aqui que tem aqui, ó, tanto. Então, quando você tem aqui a palavra, a letra tanto, lá vem uma comparação. É o que espera no decorrer do texto. Então, vamos lá. Tanto a LCI, que é letra de crédito imobiliário, quanto LCA, letra de crédito agronegócio. Então, ele fez uma comparação aqui. O que acontece? Ele aqui, um autor, ele além de informar sobre o investimento, ele cita aqui sobre 2 tipos de investimentos que uma pessoa pode aderir. Por isso que ele iniciou o terceiro parágrafo aqui com a palavra tanto. Então, ele diz, tanto LCI, que nesse caso é letra de crédito imobiliário, quanto a LCA, letras de crédito agronegócio, são investimento em renda fixa. Então, você observa que ele fez a comparação e ele disse que todos eles oferecem uma renda fixa. Elas costumam assegurar um retorno superiores ao da poupança. Aí ele diz também aqui a palavra ambas. Ambas são muito semelhantes aos CDBS emitidos pelos bancos. Importa lembrar que quem compra esses papéis empresta dinheiro para uma instituição financeira. Essa aqui, então, você observa que no terceiro parágrafo, ele aqui, além de ele fazer uma comparação de investimentos, né, quais os investimentos, né? Nesse caso aqui, no terceiro parágrafo, ele fala sobre os 2 investimentos e ele também faz um lembrete que quem compra esses papéis empresta dinheiro para uma instituição financeira. Ao contratar, agora vamos aqui observar que nesse terceiro aqui parágrafo, tá? Importa lembrar que comprar esses papéis empresta dinheiro para uma instituição financeira. Aqui você pode observar que eles deixa bem claro, o autor ele deixa bem claro no seu texto aqui, que ele simplesmente não coloca apenas siglas, ele explica também o que significa essas siglas, né? Então, aqui você observa também que no terceiro parágrafo, que foi feita uma comparação, ele explica que as siglas, explica que ambos são semelhantes, a CDBS, que é emitido pelo banco, né? Então, tanto letras de crédito imobiliário quanto a letra de crédito agronegócio, todos os 2 eles são semelhantes CDBS, que é emitido pelo banco, né? Então, quer dizer, importa lembrar com que compra esses papéis, empresta dinheiro para uma instituição financeira.
Aí aqui agora foi o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, agora o quarto parágrafo. Aí aqui já diz, ao contratar letras de crédito imobiliário, que nesse caso é a LCI, você empresta recurso ao setor imobiliário. Já ao aplicar em letras de crédito do agronegócio, olha só, observa aqui, ó, já ao aplicar letras de crédito agronegócio, então você observa que agora aqui o autor, ele já passa, já no quarto parágrafo aqui, para ele citar letras de crédito imobiliário e citar também letras de crédito agronegócio, você observa que para ele citar essas duas opções de investimento, ele coloca o conectivo, a letra já. Vamos ler de novo o quarto parágrafo. Ao contratar letras de crédito imobiliário, você empresta recurso ao setor imobiliário. Ao contratar letras de crédito imobiliário, você empresta recurso do setor imobiliário. Aí agora ele explicou, né, do setor imobiliário. Agora, já ao aplicar letras de crédito agronegócio, você disponibiliza recursos para produtores rurais e corporativo. Então, aqui você pode observar, são duas condições, né? Uma condição para letra de crédito imobiliária e outra condição que é letra de crédito agronegócio. No quarto parágrafo, ao contratar letras de crédito imobiliário, você empresta recurso ao setor imobiliário. Então, você vai emprestar recurso ao setor imobiliário. Já ao aplicar letras de crédito agronegócio, você já vai disponibilizar recursos para produtores rurais e corporativos. Você entendeu aí no quarto parágrafo? Que esse quarto parágrafo ele faz questão, o autor, de explicar, tá? E explicar aí o que você vai ter que disponibilizar se você entrar nesse campo de investimento, tanto na letra de crédito imobiliário quanto letra de crédito do agronegócio. Então, ele diz também o que você vai ter que... Ele cita lá, nesse caso, ele explica primeiro a questão do investimento, ele explica as siglas, ele explica os benefícios, mas ele também explica o que você vai precisar fazer, né? Aqui, na verdade, nesse texto aqui, ele diz seu direito e seus deveres, tanto para uma determinada empresa, um determinado investimento, quanto para o outro investimento, que nesse caso é LCI, que é letra de crédito imobiliária, e o outro LCA, que é letra de crédito agronegócio. Então, ele vai dizer ali, tanto um quanto o outro, ele vai dizer quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Principalmente aqui no quarto parágrafo aqui, ele já diz aqui qual o seu dever quando você for associar um determinado investimento e um outro investimento, né? Aqui você já, no quarto parágrafo, já explica essas informações de deveres, né? Quando você for se associar a letras de crédito imobiliário ou quando você for se associar a letras de crédito agronegócio. É o quarto parágrafo. Agora, o último parágrafo é a conclusão. Qual é a conclusão do autor aqui, nesse quarto bimestre? O que ele vai falar acerca do título aqui,
que é hora de investir. O que ele vai falar na conclusão aqui da palavra núcleo, que ele colocou aqui o autor, que a palavra núcleo ultimamente, a maioria dos bancos e corretoras tem disponibilizado uma gama de investimento aos seus clientes. Agora aqui, no resumo, ele vai dizer, ele se posicionar ali com o desfecho de tudo que ele disse ali no texto. Ele vai ali propor ali uma solução do que ele escreveu. Então, vamos lá. O último parágrafo. O último parágrafo, nesse caso, é o 5º parágrafo, que é a conclusão. A conclusão aqui, ele vai dizer o seguinte: importa ressaltar que, embora as letras de crédito rendam mais que a poupança, existe um prazo de carência, ou seja, você não poderá movimentar nem a quantia aplicada e nem o rendimento. Portanto, antes de investir, verifique o prazo de contratação e rendimentos. Caso seja necessário, contrate uma consultoria especializada. Então, o que acontece? Aqui, você observa que o 5º parágrafo, o autor, ele propõe ali informação útil, que é uma informação para orientar todas as pessoas que querem entrar nesse ramo de investimento relacionado no campo imobiliário ou agronegócio. Então, ele passa ali uma informação importante, tá? De tudo que ele escreveu ali, ele tem aí o interesse de te alertar que não é só apenas entrar nesse ramo. Então, ele se deu ali o dever de orientar. Por isso que ele coloca aqui, importa ressaltar. Aqui, significa que ele se importa com quem vai ler, ele se importa com quem vai receber essa dica. Ele sabe que as pessoas, para receber, a maioria das pessoas, quando elas têm um determinado dinheiro, elas querem investir e elas querem ter um resultado. Então, ele sabe essa importância do dinheiro, né? Ele não quer que as pessoas se percam. Ao contrário, ele mostra ali caminho para a pessoa evoluir, para a pessoa crescer, se desenvolver na área profissional. Então, por isso que o autor aqui, ele teve essa preocupação, e ele aqui no último parágrafo, ele coloca aqui: importa ressaltar que, embora as letras de crédito rendam mais que a poupança, então ele alerta, as letras de crédito rendem mais que a poupança. Aí agora ele diz, existe um prazo de carência, tá? A letra de crédito, existe um prazo de carência, ou seja, aí ele explica melhor, ou seja, quando você vê esse conectivo, ou seja, significa que a pessoa quer dizer de uma outra forma, entendeu? Então ele disse aqui, existe um prazo de carência. Então ele diz assim, existe um prazo de carência. Aí ele diz,
Ou seja, ele quer falar de uma outra forma. Você não poderá movimentar nem a quantia aplicada e nem o rendimento. Então, você vê aqui, você não poderá movimentar nem a quantia aplicada, Aí vem aqui o outro conectivo nem o rendimento. Agora, no quinto parágrafo, que é a conclusão, ele ainda continua, ele colocou um ponto e disse, portanto, nesse caso aqui, esse conectivo, portanto, realmente ele está adequado para o contexto, por isso que ele colocou, portanto, aqui na conclusão. Portanto, significa um conectivo, né? Então, ele vai concluir. Portanto, antes de investir, verifique o prazo de contratação e rendimentos. Caso seja necessário, contrate uma consultoria especializada, né? Olha a preocupação desse autor. Na conclusão, ele ainda passa uma informação de que, caso seja necessário, contrate uma consultoria especializada. Então, gente, essa aula, análise de texto, é uma aula para quem treina redação, quem tem interesse de fazer prova para concurso público e precisa treinar redação. É para você, advogado, advogada, treinar a questão da petição, ou para você, aluno que precisa treinar redação para o Enem, ou fazer alguma prova da Polícia Federal, PRF, ou qualquer outro cargo, seja da segurança pública, cargo na área da educação, ou empresa, você precisa treinar essa questão de redação. Então, essa aula ela foi elaborada exatamente para você. Análise de texto, com o título Hora de Investir. É uma aula minuciosa no que tange elaboração de texto. Com essa aula, você vai ter uma base de como fazer uma redação. Essa aula, ela te ensinou como que é cada parágrafo, como os parágrafos são amarrados, como as palavras são conectadas, ideia central de cada parágrafo. Essa aula também te ensinou a intenção real do autor. Te ensinou também você ter uma sequência lógica de uma elaboração textual. Você foi capaz de compreender cada parágrafo. E também aprendeu a criar uma ideia central para o primeiro parágrafo, para você aprender a atenção do leitor.
Porque quando você elabora um bom título, uma ótima ideia central no primeiro parágrafo, e você conseguir prender ainda mais a atenção do leitor no segundo parágrafo, seu texto vai ser muito bom. Mas claro que você não pode deixar a desejar no último parágrafo, porque o último parágrafo que é o desfecho. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!